Olá pessoal, sou Fábio Boscardini. Vamos à nossa aula 2, criação de grupos, endereçamentos, pans, pente fino de edição, gates e fases. Então pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Você já ouviu na apresentação aí, né? Tudo que nós vamos ter nessa aula. Na aula anterior a gente viu umas questões bem interessantes, né? Você pode estar acessando a internet aí revendo ela, que é a questão de volumes, questão de volume de arrancada ali, de normalize que eu faço ali na arrancada. Os volumes também do triângulo ali, né? menos 4, menos 4, menos 12, menos 12, menos 18, que é bumbo, caixa e baixo. E hoje nós vamos estar dando uma revisada nas limpezas. A limpeza, eu digo principalmente de sangria, né? De bateria acústica, tambores. E vamos estar dando uma olhada também, vamos estar dando uma olhada no alinhamento de fase, compensação de delay, referências, então é bastante coisinha. Vamos arrancar de cara com as referências. Eu procurei alguns elementos para essa música aqui, nas referências, peguei 4 referências, eu vou dar um playzinho na música e um playzinho nas referências, e depois eu vou estar dando uma explicada rápida dos critérios para fazer a escolha de uma referência. Vem cansada, vem já, manso e suave. Então essa é a música. Vamos ver as referências aqui. Love is the sweet thing. He sang, let me say. She said, way you kiss. Ooh, I love watching souls of a man. Every tear he'll wipe away. The darkness will be. A maioria é meio shuffle, né? Que nem a nossa música, mas o critério, claro que não é necessariamente esse para tu fazer a escolha, né? Eu usei critérios como o peso que eu quero dar, usei critérios como o som de caixa que eu quero, o mais parecido, né, no caso. As canções que eu escolhi são da Faith Hill e uma da Laura Pausini, são 4 referências. Tu pode usar uma só, tu pode deixar a referência, não, eu quero essa referência aqui e trabalhar em cima dela. Mas vamos direto ao assunto, vamos direto à limpeza. Vamos começar limpando os tambores. Bumbo e caixa, eu gosto de limpar mais à frente, de deixar pendurado, eu gosto de trabalhar diferente a limpeza. Os tambores eu gosto de processar para ter uma questão visual, para visualizar eles limpos. Geralmente eu fazia isso antes na mão, com automação. Atualmente eu tenho feito com gate, com esse Projet da FabFilter. Já tenho meus presets prontos aqui. Eu uso o release bem longo para não perder o sustain da peça, e eu gosto de ter uma sangria para não perder todo o vazamento, porque isso aqui também faz parte do som da bateria, né? Vamos processar ele aqui, ó, e vamos ter uma visão de como vai ficar limpo aí, ó. Perfeito, era isso aqui que eu queria. Da mesma forma fazer isso nos outros tambores, né? E no surdo. Após feito isso, vamos pegar o surdo aqui, deixa eu abrir de novo aqui o Projet aqui, FabFilter, Projet. Claro, você pode estar usando o gate de sua preferência, o que tu gosta mais, o que tu está mais habituado a usar. Desde que tu domine os parâmetros dele e sabe o que tu quer, né? O que tu está procurando. Ó, aqui já não deu certo, vamos dar uma ajustadinha. Nós precisamos de um pouco mais de som, um pouco mais da peça. Aumentamos aqui, ainda não deu. Deixa eu ver se eu estou na peça certa. Não, estou na peça errada. Eu quero é tom 3 aqui, ó, surdo, tom 3. Agora sim vai dar certo. O Projet, ele tem a função de tu especificar alguns parâmetros como a região, né? Aí conforme a peça não responde naquela região ou responde mais naquela região. Tá bom aqui já para o nosso exemplo, já vai servir. Eu já fiz ele direitinho, deixei separado ali para nós ganhar tempo. Eu só quero mostrar, após a limpeza que eu faço nos 3 tambores processados, eu ainda faço mais uma segunda limpeza. Ó, tá vendo esse prato forte aí? Eu pego aqui ele
Fab Filter também, o Pro Q2, tu pode usar o que tu tá mais acostumado aí. E eu venho aqui, ó, e corto as altas e processo. Para que eu faço isso? Aí, ó, tirei o prato do surdo. Vamos dar um Ctrl Z aqui e fazer de novo. Que foi muito rápido, não deu pra mim ver, não consegui pegar. Que o cara fez aqui surdo e o prato, correto? Eu pego o trecho exato, quento o prato e processo um low pass, um filtro de passas baixas, um filtro que corta as altas e deixa passar as frequências baixas. Ou seja, eu tiro os pratos do surdo, ó. Aí fica um estralinho, uma coisa feia, e a gente dá um crossfade. Perfeito. O tom 2, por sua vez, eu corto aqui, ó, que não precisa soar até lá. Então eu tenho tom 1, eu tenho tom 2 e tom 3. Aqui eu mudei o modo do solo para nós estar ouvindo as referências. Agora eu voltei. Opa. Aí temos os tambores limpos. Com a sangria, o mascaramento depois, né, da bateria toda. Essas imperfeiçõezinhas vão ficar imperceptíveis. Eu já fiz esse processo todo aqui nos tambores. Deixa eu tirar esse aqui, que eu botei só para mostrar para vocês como é que eu faço. E aqui já estão eles limpinhos, já bonitinhos. Essas diferenças de volumes de um para outro é bacana a gente trabalhar. Tu pode trabalhar ela com gate, tu pode ajustar ela na mão e no ouvido. E ainda se tu foi caprichoso ou na hora de captar, não sei se foi tu mesmo que captou ou não, tu pode ter salvo uma peça dessa separada e tá colando, substituindo, também é bem útil. Vem, Em último caso, sample. pecador. Ó, os tambores limpinhos aqui, como é que soa, ó. Tranquilo, né? Aí, ó. Sem... Aí, ó, sem sujeirada, sem pratos. Vem já. Perfeito pra gente trabalhar uma equalização Vem, depois. pecador. Ó, os pratos bem limpos, tudo bem resolvido. Pecador. Vamos dar uma olhada então agora no nosso alinhamento de fase. Vamos pegar a caixa aqui. Como é feito esse alinhamento de fase? Ele é feito em cima de uma fonte sonora com mais de uma captação, ou seja, 2, 3 microfones para a mesma fonte sonora. Por que acontece essa questão da fase? Em função dos microfones não serem iguais, de estarem em posições diferentes. Ó, no caso, a caixa e a esteira, ó, a esteira, o mic de cima, o top, ele estava um pouco mais perto da pele que o de baixo, então a gente tem um delay aqui, ó. A gente tem que compensar esse delay. A gente vai puxar aqui, compensar na mão, ou eu posso estar compensando aqui também, ó, botando -2, -3, até chegar, aí tu vem ouvindo até chegar esse ajuste que a gente fez aqui. Da mesma forma no teu software, tu pode fazer na mão, ou achar onde é nele ali os milissegundos de delay e compensar. E o alinhamento de fase, ó, tu pode estar vendo aqui, ó, que tá fora de fase. A gente tem que deixar isso aqui em fase. Eu vou estar invertendo de baixo aqui, ó. Vamos pegar aqui o Waved, inverter, e vamos inverter a fase ali, ó. Agora está em fase, ó. Caixa e esteira. Tá certinho. Nos tem dado a ti, dado a mim. Por que isso tem que ficar em fase? Para soar bem, porque quando está fora de fase ele cancela frequências. Como eu falei antes, tudo que foi mesma fonte sonora é captado com mais de um microfone. Por exemplo, violão. Não é o meu caso, foi captado com um microfone só e dobrado também. Tô gravado 2 vezes, né? Por isso que ele está em 2 canais aqui. Mas violão é bem comum quando a gente capta com 2, 3 microfones, capta a linha de ter essa diferença. A gente tem que fazer esse alinhamento de fase para poder estar utilizando o violão. Vem já. Então, captar com vários microfones é bem legal, só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem todo esse pepino aí de tu ajustar as fases, todo esse cuidado que tu vai ter que ter depois.
Na sequência, nós vamos estar fazendo, a gente já viu as referências, já vimos a limpeza, né, das peças, vamos estar vendo os endereçamentos de grupos. Eu uso bastante essa questão dos grupos aqui nessa música, que é uma música bem simples, com poucos canais. Eu criei 20 grupos. 20 grupos. Para que a gente cria esses grupos? Cada grupo tem uma função. Alguns grupos são para a gente colocar os efeitos, como reverb, delays, coisa que a gente não vai botar um por canal, salvo em alguns casos muito específicos, né? Mas a gente vai usar isso em grupo para economizar processamento. Um reverb devora um processamento. Da mesma forma, eu gosto de agrupar a batera para poder comprimir ela, criar uma cola melhor. Os tambores também. Então, para cada coisinha dessa, eu vou criando um grupo que eu vou trabalhar. E eu vou explicar um por um também os efeitos que eu uso em cada um, os plugins que eu trabalhei em cada um. São bastante plugins aí, ó. Mas o que parece que a gente está esbanjando, na realidade a gente está economizando. Em vez de estar processando esses efeitos em cada um dos canais, a gente está agrupando esses canais e processando num grupo só. Ó, criei um grupo para os vocais, um grupo para as guitarras base, guitarra solo, violões, percussão, um grupo para os bumbos, para as caixas, já vou explicar por que bumbos e caixas, um grupo para os tambores, um grupo para a bateria toda, aí canais de FX, compressão paralela, compressão paralela aqui é da bateria, tem compressão paralela da voz também, eu tenho um geral, tenho sends, que eu também vou estar explicando o que é esse geral e esse send, e depois os FX, né, que são os reverb de voz, um reverb longo, um reverb de base, um reverb de caixa, um double e um delay. Basicamente é isso aqui que eu vou usar, basicamente, né? São 20 canais de grupo. Eu crio os grupos, eles ficam todos aqui embaixo, a gente pode usar eles aqui embaixo, ou a gente pode jogar ele com os canais lá para facilitar, como tu achar melhor na tua visão, né? Eu gosto de jogar ele junto com as tracks, por exemplo, grupo de baixo. E por que grupo de baixo se eu tenho um canal só de baixo? Eu gosto sempre de emular um ampli no baixo. Quando eu não capto já assim, eu emulo ele. Então eu vou ter 2 contrabaixos. E aí, para juntar os dois, para fazer a cola dos dois, eu crio um grupo, ó, que eu jogo os 2 contrabaixos. Bass Group, cadê meu Bass Group aqui? Bass Group. Vamos lá. Bass Group aqui, ó. Tá aqui o grupo de baixo. Joguei os contrabaixos pro Bass Group. E daqui vai sair no nosso geral, que eu vou estar explicando depois como é que funciona esse geral. Ó, da mesma forma a gente vai fazer isso com cada um dos tracks. Ó. Back vocal, tu tem 10 canais de back vocal. Meu back vocal fica aqui embaixo. Ó, aqui no caso ele já vem processado, né, pelo Júnior Cardoso, ele já vem processadinho em LR. Não precisaria teoricamente do grupo, mas para nós, se a gente tiver 7, 8 canais, eu vou usar o grupo. Então, como eu já tenho esse grupo salvo, vamos utilizar ele aqui, ó. Vocais, nosso grupo dos vocais. Onde é que está os vocais? Aqui, grupo vocais. Manso. Beleza, na sequência nós vamos ter o grupo. Vamos indo um por um. Todos esses grupos eu gosto de jogar do ladinho lá, ó, e endereço grupo dos violões. Um por um desses grupos. Cadê o violão aqui? Bonitinho. Nós vamos estar encerrando o nosso vídeo aqui por aqui. Na próxima aula agora eu vou trabalhar grupo por grupo desses, mostrando o que foi usado e por que foi usado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, vamos lá. Eu dei uma pausinha aí no vídeo para continuar jogando os grupos. Joguei os grupos todos já nos seus devidos lugares. Tu pode fazer isso ou deixar lá embaixo, lá como eu falei, todos os grupos lá embaixo, lá onde eles estavam. Eu costumo deixar só os FX lá embaixo, só os efeitos, e deixo dois no caso
canais que são os gerais, né? Que vão mandar, os sends gerais que vão mandar tudo para o master. Por que eu crio esses dois sends gerais? Eu crio um send sem nada dentro nele, que é onde é jogado toda a mixagem nesse send, para que caso a minha mixagem fique alta demais, eu posso baixar ele. Ele não tem nada, não tem nenhum plugin, nada, ó, eu posso baixar ele. Ó, é send geral. Dele eu jogo pro geral, que é outro grupo, que é onde eu boto algumas coisinhas que eu vou estar explicando depois, e desse geral vai pro master, que ainda assim eu uso alguma coisinha, tá? Que eu vou estar explicando um por um depois. Seguindo na sequência dos grupos lá, vamos pegar lá em cima, lá no primeiro, eu crio um grupo de bumbo. Grupo de bumbo, mas tem um canal só, porque eu crio um grupo de bumbo. Vou duplicar o meu bumbo aqui. Não é uma regra, não é obrigado, mas em muitos casos eu uso um trigger no bumbo. Então, no caso ali, bumbo sampler, vou botar aqui, bumbo sampler. Aqui, ó, coisa linda. E aí esses dois bumbos, eu faço uma soma do bumbo acústico do bumbo sampler e jogo no bumbo VV, que é aquele grupo ali que eu criei dos bumbos. Por isso, então, a criação de um grupo bumbo. As caixas pode ou não ter uma caixa sampler junto também, mas de qualquer forma, CX sampler, de qualquer forma, já é mais de uma peça, né? Já são duas peças, que é a top e a bottom. Eu jogo pro grupo de caixas que eu criei ali. CX geral, ó. Legal. E esse CX geral tá indo pro grupo da batera. Esse bumbo geral tá indo pro grupo da batera. A borda já vai, como eu não crio grupo para ela vai direto pro grupo da batera. Ó, a borda no grupo da batera. Os tambores no grupo dos tons. Ali no grupo dos tons, que tá aqui embaixo, que por sua vez vai pro grupo da batera. A prataria, juntamente com os ambientes, vai direto pro grupo da batera também. Cadê o grupo da batera? Aqui, grupo da batera. Então tá indo tudo para esse grupo aqui, batera. Ó, eu ligo aqui a funçãozinha aqui que é para a monitoração ficar ligada. Vamos pegar daqui aqui, ó, toda a batera. Vamos dar um solo e vamos dar um play. Para ver se ela tá saindo toda lá. Aí, grupo da batera. Bombando a batera. Vou tirar isso aqui. Beleza. Vamos mutar esse grupo da batera. Aí, ó. Só ficou os ambientes. Mas ele tá bombando. Funcionando certinho o grupo da batera. Tá pronto para nós criar um som e utilizar a função de cada um desses grupos que eu vou estar explicando na sequência um por um deles. Então a batera foi, os baixos, a maraquinha ali, ó, que é a única percussão que eu tenho no grupo da percussão. Os dois baixos, como eu expliquei, eu uso um bass ampli e um bass line, né? Mesmo que eu não tenha gravado, eu simulo um ampli. Eu vou estar mostrando depois para vocês e depois para o grupo dos contrabaixos. As teclas, quando tem bastante tecla, eu gosto de criar um grupo também. Como aqui são só essas duas teclas aqui, a gente vai direto para o geral. O meu geral está aqui. Aqui está o geral, foi direto para o geral. Violão indo para o grupo do violão, certinho ali, já é especificado. Guitarra base indo para o guitarra base, guitarra solo indo para guitarra solo. Aqui tudo poderia não ser utilizado o grupo, só que geralmente, como eu salvei esse preset, geralmente tem 2, 3 canais de guitarra solo. Daí eu mando para um grupo, para economizar processamento, facilitar todo o meu processo. Os vocais, da mesma forma, às vezes tem 6, 7 vocais, eu mando tudo para um grupo. A voz solo vai direto pro geral, que é aquele grupo lá antes do send, e depois vai para o send. Então vamos estar explicando um por um desses brinquedos aqui, o que eu faço e por que eu faço, para nós estar entendendo esse processo de mixagem, tá? O paneamento também, nós vamos estar passando.
Vamos começar pela batera aqui, vamos falar um pouco do paneamento da batera, tá? Antes de nós encerrar esse nosso primeiro vídeo. A batera tem duas maneiras de tu enxergar ela, em termos de paneamento. Ou como se tu estivesse tocando ela, ou como se tu estivesse assistindo um batera tocar, para formar o teu pan. Se tu tá assistindo um batera tocar, o tom 1 tá onde? Tá à tua direita. Então a gente joga para a direita tom 1, tom 2. Se tu tá tocando a batera, o tom 1 fica à tua esquerda. Então aí inverte todo o paneamento. Eu gosto sempre, mas aí é de cada um, como eu falei, não existe regra e tal. Mas eu gosto sempre de ouvir. Por quê? Porque eu estou ouvindo toda a mixagem, estou ouvindo toda a banda. Porque eu estou tocando batera. Da onde foi tirado isso, né? Mas sei lá eu, né? Existe e é bastante usado. Então eu estou ouvindo a batera. O tom 1 ele está na minha direita, o tom 2 ele está aqui assim, o tom 3 está lá, o hi-hat está à minha direita. Aí tem um detalhe para tu observar da tua captação dos over e do ambiente. Ó, a condução ele está à minha esquerda. Dos microfones, né? Do over e ambiente. Eu geralmente capto sempre primeiro o over do hi-hat, depois o over do que fica próximo à condução. Então o meu paneamento tem que ser invertido aqui, ó, tanto e do ambiente também, para ficar na mesma sequência do hi-hat. Correto? Senão ele vai ficar fora, ó. Então tá feito o meu paneamento da bateria de forma simples. Os demais pans eu vou trabalhando conforme a música. Por exemplo, o shake, né, que vai ser o meu único elemento que eu tenho aqui, ele vai ter que contrastar com o hi-hat, porque é os dois que vão dar esse molho, esse balanço. Se eu joguei o hi-hat para a direita, o shake necessariamente vai ter que estar à esquerda. Ó, para os dois compor esse balanço. Se eu jogar um em cima do outro, eu vou ter um efeito que se chama mascaramento. Ó. Um vai engolir o outro. Correto? Ó. Agora eu ouço o shake. Ó. Então, eu venho trabalhando os pans dessa forma no restante todo. Os elementos graves, como boom e baixo, não é trabalhado o pan. As teclas, eu costumo dar uma abridinha para tu não ficar com o teu panorâmico todo ou centralizado ou todo aberto, para mim ocupar também essas outras áreas. O violão da mesma forma, ó, eu não deixo ele 100%, eu gosto de ocupar, claro, dependendo do caso, se eu tenho só ele vai ficar 100%, mas nesse caso aqui não. A guitarrinha também, ó, vou jogar lá um pouquinho à esquerda. Os vocais 100%. Os vocais aqui pode ser 100%. Voz solo no centro, normal. Aqui eu tenho ainda uma compressão paralela que eu vou usar na voz. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que a princípio é isso aí. Nosso endereçamento está feito. Nosso paneamento está feito. Esse paneamento pode ser alterado no decorrer da música. Conforme a necessidade, ele vai ser alterado. Pode ser feita automação de pan. Bem provável aqui na frente, onde entra o condução, eu faço uma automação de pan no meu shake. Aí entrou condução está na esquerda e o shake está na esquerda. Então, bem provável eu vou ter que fazer uma automação de pan aqui para os dois não ficarem se chocando e não ter o mesmo problema que eu comentei antes lá, né? De nós ter choque nisso aí. Então é isso aí, pessoal. O endereçamento está feito. Vamos para a nossa próxima aula. Um grande abraço.